Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos iniciando uma nova série que será tema principal da Conferência Internacional que acontecerá em setembro de 2024. Tema geral é a Palavra da Vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Primeiramente, vamos abordar as epístolas de João. Mensagem número 1. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Leitura da Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 1, e Romanos, capítulo 5, versículo 17. João, na sua primeira epístola, ele inicia falando sobre a palavra da vida. Versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele diz respeito ao verbo da vida, à palavra da vida, referindo-se ao Senhor Jesus. E o versículo 2: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, a palavra da vida é uma pessoa, é Cristo. E Cristo é a própria vida eterna que estava com o Pai e foi manifestado ao homem aqui na terra. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, a palavra da vida, que é Cristo, que é a própria vida eterna, que estava com o Pai e veio até aos homens, e essa palavra foi anunciada pelo apóstolo João. E os ouvintes que receberam essa palavra pela fé foram introduzidos para a comunhão da vida, a comunhão do corpo de Cristo. Veja a importância da palavra, a importância da vida que introduz uma comunhão do corpo de Cristo. Bom, então eu tenho que dizer para vocês que Deus sempre desejou reinar através da sua vida. E Deus, Ele criou os céus e a terra para estabelecer o seu governo. No entanto, alguma coisa aconteceu, isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nosso Senhor, Criador, não iria criar os céus e a terra de uma maneira qualquer. E principalmente a terra, Ele criou não para ser um caos, mas para ser habitada. No entanto, alguma coisa aconteceu no universo para que o versículo 2 aparecesse assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Irmãos, alguma coisa aconteceu entre versículo 1 e o versículo 2.
Deus criou a terra, criou os céus e a terra, certamente uma coisa magnífica. Se você for olhar para Provérbios capítulo 8 e Jó capítulo 38, você vai ver que Deus criou a terra, os céus e a terra de uma maneira ordeira, em ordem, para ser habitada. No entanto, nós sabemos, não tenho tempo de falar muito sobre isso agora, né? Lúcifer, que foi criado como um anjo da luz, né? Nós tomamos emprestado, chamamos-o de Lúcifer, e ele, em Ezequiel capítulo 28, ele foi criado como selo da perfeição. Ele era cheio de sabedoria e de formosura, e ele foi criado como um dos primeiros anjos para liderar sobre, né, anjos. Ele foi um dos líderes dos anjos. No entanto, um dia o pecado entrou nele, porque ele não se contentou em ficar na posição que Deus o colocou, e ele quis subir, e subir de posição, queria ser igual a Deus. Isso está em Isaías capítulo 14. E aí Deus então o lançou por terra. Desde então ele se tornou o adversário de Deus, que nós conhecemos por Satanás. Satanás é o adversário de Deus, ele é o diabo. E ele se tornou o pai da mentira, está em João capítulo 8, versículo 44. Ele saiu, desconectou-se do único Deus verdadeiro, e ele se tornou o pai da mentira, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Isso está registrado em João capítulo 8, versículo 44. E ele então arruinou, ele danificou o universo que Deus criou, inclusive a terra. A terra que foi criada de uma maneira bela, com ordem, para ser habitada. Essa terra, antes de eu criar Adão, havia criaturas pré-adâmicas que seguiram a ele nessa rebelião. Então Deus teve de julgar a terra, e a terra ficou sem forma, a terra ficou vazia, a terra ficou um caos, inabitada, e havia trevas sobre toda a face do abismo. O que é o abismo? Abismo aqui refere-se ao mar profundo. Então, a terra foi coberta de águas, e sobre as águas havia trevas. Então, essa era a situação lamentável após a rebelião de Satanás no tocante à terra. Mas Deus não desistiu do seu propósito eterno. Ele quer estabelecer o seu governo nesse universo, né? Por isso, irmãos, ele resolveu restaurar a sua criação. O que está registrado em Gênesis capítulo 1 é a restauração da criação dele. Deus então quis virar uma página. Agora a página nova está aqui, primeiro dia, versículo 3. Primeiro, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Irmãos, por onde o Espírito de Deus paira, ali há vida. Porque o Espírito de Deus é Espírito da vida. Ele quer levar vida novamente a um planeta sem vida, a planeta cheia de trevas, né? Um planeta cheio de trevas e um planeta, né, na escuridão. Então, cheio de morte. E quando o Espírito de Deus pairava, ele começa então a restaurar a vida. Mas a primeira coisa que ele começa a restaurar é
é trazer luz. E para Deus criar a luz, irmãos, foi tão fácil, porque basta-lhe falar uma palavra: haja luz, e houve luz. Veja o poder que nosso Senhor tem, né? Portanto, irmãos, é ridículo o homem achar, né, se capaz de fazer a obra de Deus. Não, Deus é extremamente capaz. Com uma só palavra, Ele trouxe a luz, e com a sua palavra, Ele formou o universo. E assim, irmãos, com os 6 dias da criação, não vou detalhar, com 6 dias da criação, no 6º dia, no final do 6º dia, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E Gênesis 2:7 nos mostra que o homem foi criado de uma maneira diferente de todas as outras criaturas. Deus primeiramente formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, irmãos, saiu do próprio Deus eterno, que é o próprio Espírito de Deus, entrou no homem. O homem passou a ter o espírito humano dentro de si, e o homem se tornou uma alma vivente. Então, nós temos o nosso espírito humano e alma não feitos do pó da terra. O que é feito do pó da terra? Só esse corpo. O que temos aqui no interior veio do Deus eterno, veio do sopro do Deus eterno. Por quê? Porque Ele criou uma habitação para Ele mesmo. Então, o nosso espírito, irmãos, é um lugar, é um vaso, um recipiente para receber o Deus eterno, que é vida, para dentro de si. Irmãos, essa é a diferença do homem. Por isso, eu ontem na comunhão ainda disse com os irmãos do Rio, né, Satanás, que foi criado de uma maneira tão perfeita, tão cheio de sabedoria e de formosura, e no fim essa coisa tão capaz, né, tão perfeita, se rebelou contra o Senhor. Então, para Deus criar um homem que pudesse fazer a vontade de Deus, o homem teria que ser criado ainda mais capaz do que Lúcifer, certo? Mais capaz. Mas Deus não criou mais capaz. Deus criou o homem, segundo Hebreus capítulo 2, um pouco menor que os anjos. Mas deu uma coisa especial que os anjos não têm. Ele deu o espírito do homem, através do sopro divino, que formou um habitáculo para receber Deus dentro de si. Portanto, irmãos, o capaz não tem que ser o homem, o capaz tem que ser Deus. Então, graças a Deus, 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala: temos esse tesouro em vasos de barro. O nosso vaso é de barro, mas nós somos um recipiente, né, capaz de conter Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, portanto, irmãos, não confie no vaso, não confie na sua capacidade, confia no Deus que está dentro de você. Ele é o Deus poderoso. Então, assim, Deus criou o homem. E Deus queria, através do homem, governar sobre essa terra. Por isso, no capítulo 1, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quer dizer, o objetivo de Deus ter criado o homem é Deus estabelecer o homem como aquele que vai estabelecer o domínio na terra. Mas não é o homem propriamente dito, mas é Deus dentro do homem. Portanto, o homem teria que receber Deus como vida. Por isso, o que ele fez? No versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas
para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, Deus mostrou a intenção pela qual ele criou o homem, queria que o homem sujeitasse a terra, dominasse sobre a terra e governasse a terra por ele. Mas como? O homem deveria receber Deus como vida para dentro de si. Aí esse Deus como vida, cheio de poder, poderia, através do homem, exercer domínio sobre a terra e, através do homem, estabelecer esse domínio para os céus e a terra. No entanto, inimigo de Deus sabe disso, ele se antecipou antes do homem receber da árvore da vida de Deus para dentro de si, porque Deus queria, o governo de Deus, irmãos, entendam o seguinte: o governo de Deus não é o governo que você entende aqui na terra. Os governos que há aqui na terra, irmãos, são governos terrenos sem vida. E Deus quer estabelecer o seu governo em vida. É totalmente diferente, tá? Aí então, o que aconteceu? O inimigo de Deus, ele se antecipou, veio de uma forma, né, inocente, porque a serpente, naquele tempo, não era, né, tido como um animal perigoso. Então, a serpente era uma coisa inocente, e veio e acabou sendo a corporificação de Satanás, e enganou Eva, né? E Eva acabou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que não comesse. E Deus disse explicitamente, no dia em que o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria, certamente morreria. Então, mas a serpente conseguiu induzir o homem a desobedecer a Deus. E com isso, irmãos, eu não vou detalhar muito sobre isso, porque ainda vai ter uma mensagem para detalhar um pouco melhor. Irmãos, o que aconteceu? Quando o homem desobedeceu contra a palavra de Deus, o homem abriu a porta desse mundo novo, repaginado. Nesse mundo novo, Satanás não faz parte, ou não fazia parte. Mas quando a serpente enganou Eva e Adão, e desobedeceram contra a vontade de Deus, e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, abriu uma porta. Isso está em Romanos 5, versículo 12. Dê uma olhada. Acho que ninguém falou desse jeito, tá? Eu estou mostrando para vocês, eu acho que é uma coisa inédita. Porque a nossa ideia do mundo já corrompido por Satanás já estava também depois de Deus fazer, né, a recriação, restaurar sua criação. Mas nesse mundo novo, né, ele ainda não fazia parte. Por isso que versículo 12 do capítulo 5 de Romanos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quer dizer, o pecado não havia entrado. Esse mundo repaginado, recriado por Deus, irmãos, Satanás não fazia parte. Mas o homem abriu a porta. A queda do homem abriu a porta. E entrou quem? O pecado. E pelo pecado entrou quem mais? A morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, essa sim foi a grande tragédia da humanidade. O homem abriu essa porta para o inimigo de Deus entrar com o pecado, com a morte, e estabeleceu neste mundo um sistema organizado, tá? Sem vida. Vocês entenderam? Quando
o desejo de Deus é estabelecer um governo em vida. Deus quer estabelecer um governo que ele reine através do homem por meio da vida, tá? Vocês vão me perguntar, mas espera aí, onde está isso? Por exemplo, logo em seguida, capítulo 5 de Romanos, versículo 12, versículo 13 diz assim: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Quer dizer, quem governou o homem depois da queda, quem reinou sobre o homem, irmãos, é a morte. E o poder da morte está no pecado. Por isso, o homem abriu a porta para o pecado entrar, e a morte veio, né, pelo pecado, e a morte reina nesse mundo. Por isso, irmãos, um governo sem vida vai levar à morte, pecado e morte. Mas Deus deseja reinar em vida, tá? Ó Senhor, versículo 17, ainda Romanos 5. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então Deus não desistiu da sua ideia, do seu propósito. Ele quer estabelecer um governo aqui na terra em vida. E esse governo em vida, irmãos, é a igreja. É a igreja, tá? Muito bom. Então, o mundo em que vivemos, Satanás domina. Ele é o dominador desse mundo, juntamente com os seus príncipes, os seus liderados, tá? Isso está em Efésios capítulo 6, não é isso? Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer, quem domina esta terra, irmãos, hoje cheio de trevas, nós vivemos num mundo de trevas. Quem domina este mundo de trevas são os príncipes do diabo, os principados e potestades, que são as forças espirituais do mal nas regiões celestes, tá? E, irmãos, e Deus, né, quer estabelecer um governo na terra por meio da igreja. Por isso, em Colossenses 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse reino, sim, é o reino em vida. Reino onde Deus governa por meio da sua vida. Portanto, irmãos, como é importante a vida de Deus ser novamente restaurada no nosso meio. Por isso, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele é a própria vida eterna. E o homem precisa receber essa vida, a árvore da vida. E como o homem consegue receber essa vida? Por isso, irmãos, ele é a palavra da vida. A vida é abstrata. Como você vai receber a vida? Através da palavra. E essa palavra é o próprio Senhor Jesus. Por isso, em João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E Deus, né, nosso
nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a própria palavra. Ele é um meio de Deus comunicar a vida para o homem. A vida de Deus para o homem. Quem é a comunicação? Quem que traz a vida para o homem? É a palavra. Tá? Então, por isso que você veja como é importante a palavra. Porque a palavra de Deus, irmãos, é vida. A palavra é um veículo que traz a vida eterna até você. Né? Por isso que 1 João, versículo 1, né? O que temos visto desde o princípio é a palavra da vida. E essa palavra da vida, irmãos, é a própria vida eterna. Deus quer nos dar essa vida. Ele quer restaurar o seu governo em vida. Senhor Jesus. E o inimigo de Deus sabe também disso, que todo o trabalho de Deus começa pela vida. E ele vem desde então destruindo isso, né? E todos nós, irmãos, já nascemos nesse mundo sistematizado, né, pelo diabo. Todos nós estamos debaixo já dessa organização sem vida, tá? E para que a coisa possa sobreviver, esse governo sem vida, esse reino sem vida, precisa de estrutura de poder, precisa de organização sem vida, né? Hierarquia. Por isso, irmãos, que Jesus fala em Mateus 20, né? Os governadores dos povos, né, dominam sobre os povos, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Isso é no mundo sem vida. Mas não é assim entre vós. Na igreja não é assim. Na igreja não é hierarquia. Na igreja não é dominadores, governadores, posição. Não. Na igreja são membros do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, Deus quer, né, governar através da sua igreja, né, tirando-nos do império das trevas e nos colocando no reino do Filho do amor de Deus, nos colocando como membros do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, olha como é importante a palavra da vida. E a palavra, irmãos, sempre fez a obra de Deus, não foi? A criação foi feita pela palavra. O universo foi formado, segundo Hebreus 11, versículo 3, o universo foi formado pela palavra. Certo? E Deus, então, sempre tem trabalhado, desde a sua criação, pela palavra. Não é isso? Hebreus 1:1, como fala? Hebreus 1:1. Hein? Havendo Deus outrora falado. Irmãos, quando Deus fala, a obra é feita. Tá? Então, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, ainda bem, né? Toda vez que Ele fala, a obra é feita. Né? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Pelos seus profetas. E nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E o Filho é Cristo. E o Filho hoje continua falando, mas através dos seus profetas, através dos profetas do Filho, tá? Então, irmãos, e inimigo de Deus sabe disso, ele sempre fez o homem duvidar do canal que traz a palavra de Deus para nós. Porque Deus não fala mediante um grande megafone celestial para nós. Deus usa um homem para falar. Se bem que Deus tentou falar com o povo de Israel, né, diretamente, vocês se lembram? Né? Deus falou ali no monte, né, Sinai, e com relâmpagos, trovões, som de trombetas, é uma coisa assim, né, que
que o povo de Israel não suportava e ficavam aterrorizados. Aí eles que pediram para Moisés, Moisés, fala com Deus. Né? Nós temos medo de se falar de Deus. Né? Você fala com Deus e depois você nos transmite o que Deus, né, quer falar conosco. Aí Moisés falou com o Senhor passou a fazer assim, certo? Então Moisés se tornou o profeta de Deus, se tornou a boca de Deus. No entanto, Moisés, sendo um homem usado por Deus para falar a palavra de Deus, o homem questiona. O homem sempre teve esse problema. Por isso que Satanás sabe dessa fragilidade, sabe dessa vulnerabilidade, então sempre atacou, né, a boca usada por Deus, o canal homem. O problema é isso, é que ele é homem. Até os seus irmãos duvidaram de Moisés. Em Números capítulo 12, não é isso? Versículo 2, como diz? Miriam e Arão questionaram: será que Deus só tem falado por Moisés? Ele não tem falado também por nós? Quer dizer, então já começa a duvidar, né, achando que Moisés querendo monopolizar. Irmãos, mas Deus escolheu Moisés, certo? E depois vocês veem também claramente na rebelião de Corá e Datã e Abirão também, né? Chegaram para Moisés, todo o povo é santo, cada um deles é santo. Por que você se põe acima deles? Sabe? E de repente Datã e Abirão falaram também para ele, por que você quer se pôr como príncipe sobre nós? Sabe, então esse sempre foi um problema que Satanás usou dessa vulnerabilidade para que o homem não aceite a palavra que vem de Deus por meio do seu canal. Neemias lutou com toda a vizinhança ali da Judeia, não é isso? Para construir os muros de Jerusalém. Ele foi atacado desde o início. A oposição violenta foi desde o início, mas ele perseverou, ele foi ali forte e não parou da edificação dos muros. Aí chegou um momento que os inimigos chegaram trazendo uma carta aberta para dizer: olha, Neemias está querendo ser rei rei da Judeia, rei dos judeus. Tá? Então, irmãos, isso sempre foi assim e sempre vai ser assim. Esses são os ataques do inimigo para anular o falar de Deus que produz a obra de Deus. Tá? Até o próprio Senhor Jesus, quando nós lemos o Evangelho de João, todo o Evangelho de João, você vê, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra, a luz estava nele, em Cristo, a luz estava nele, e a luz era a vida, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tá? Então, a vida estava em Cristo, e a vida era luz dos homens, e ele é a própria palavra. Aí ele veio para o mundo, presta atenção aqui, em João capítulo 1, dá uma olhada. João capítulo 1. Ele veio para, aqui versículo 10. O verbo, a palavra, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui tem as diferentes fases do mundo. Quando ele fala, o mundo foi feito por intermédio dele, irmãos, esse mundo, aquele mundo, irmãos, recriado por Deus, repaginado. E nesse mundo, irmãos, tudo bem. Mas, depois ele fala, mas o mundo não o conheceu. Quem é esse mundo que não o conheceu? É o mundo depois da queda do homem. Estou certo ou não? Então, quando o homem abriu a porta para o pecado entrar, abriu a porta para o pecado entrar no mundo e a morte vir pelo pecado, irmão, nós abrimos a porta para o dominador desse mundo entrar como príncipe desse mundo.
certo? Eu não vou falar muito sobre esse mundo, porque na mensagem 5 vou detalhar sobre essa questão, tá? Então, aí, irmãos, vocês estão vendo que aí o nosso Senhor Jesus, Ele que é a própria palavra, e a vida estava nele, Ele vinha trazendo a mensagem, a palavra da vida para os judeus, e os judeus rejeitaram. Não só rejeitaram, fizeram oposição, perseguição e, por fim, mataram a ele. Então, você vê como essa história sobre a palavra é muito antiga. O canal de Deus, que Deus estabeleceu. Bom, aí o Senhor, finalmente, Ele morreu, realizou a eterna redenção, ressuscitou, Ele se tornou o Espírito que dá vida, e entrou em todo aquele que nele creu e formou a primeira igreja. Graças a Deus, a partir da geração da igreja em Jerusalém, irmãos, Jesus nunca mais apareceu fisicamente para os seus discípulos. Ele passou a presença dele se encontrava na palavra. E a palavra começou a ser profetizada por meio de quem? Por meio dos apóstolos. Então, Pedro era o representante dos 12, ele era quem falava, e a sua palavra, irmãos, era a palavra de Deus. Era a palavra do Filho, a palavra de Cristo, e executava a obra de Deus. Aí, a primeira igreja seguia como? Atos capítulo 2, versículo 42, né? Ó Senhor Jesus. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Irmãos, graças a Deus, na igreja nós temos a palavra dos apóstolos. Na igreja nós temos a palavra de Deus trazida pelo seu canal. E era isso que a igreja precisa, irmãos. A igreja precisa da palavra certificada que vem de Deus, tá? E a igreja, que cabe a igreja fazer? Cada um inventar um ensinamento? Não. O que cabe à igreja é receber esse ensinamento, que é a palavra que vem de Deus, e ter comunhão nessa palavra. Em outras palavras, irmãos, essa palavra da vida introduz você na comunhão da vida. E essa comunhão da vida, irmãos, precisa fazer essa vida circular entre nós. Aí vem a comunhão. O ensinamento do apóstolo vem como suprimento, e você é responsável para fazer essa movimentação. Primeiro, você foi admitido para dentro da comunhão. Você foi admitido como membro do corpo de Cristo. Em segundo lugar, quando a palavra continua vindo, você precisa fazer a palavra circular. É por isso, irmãos, Deus nos deu esse hábito tão maravilhoso de ruminar a palavra, de fazer imersão na palavra. Os adolescentes fazem transcrição, né? Dormem ouvindo a palavra, acordam ouvindo a palavra, e nós, irmão, na reunião, nós fazemos o quê? Nós falamos uns aos outros. E não só falar assim, só de boca, né, para fora, mas nós passamos a admoestar, passamos a ensinar, cada um ganha um pouco de luz, cada um fala um pouco daquilo que ganhou. Irmão, isso vai o que fazer na vida? Circular. E a vida circulando, o que faz? Faz a obra de Deus. Todos esses milagres estão acontecendo ao nosso redor, tudo é por causa da palavra e por causa da circulação da palavra, da comunhão, né, no ensinamento dos apóstolos, e assim foi no primeiro século. Tá? Mas infelizmente, irmãos, eu posso falar um pouquinho rapidamente, né? Depois de Pedro, o Senhor começou a usar outro canal, Paulo. Não vou nem detalhar agora porque, né, trocou de Pedro para Paulo. E o apóstolo Paulo foi usado por Deus para nos dar uma visão completa da economia de Deus, o que Deus quer realmente fazer, né? Aí Paulo revelou para nós, irmãos, Deus
Deus deseja a edificação do corpo de Cristo. E como Deus vai edificar o corpo de Cristo, irmãos, para que finalidade, né? Graças a Deus, eu amo o livro de Efésios. O livro de Efésios, irmão, nos mostra todo o processo, né? Até a edificação. E irmãos, isso tudo é para ele. Só que, irmãos, o que Paulo falava não vinha da cabeça dele. O que ele falava vinha de Jesus Cristo, vinha da revelação de Jesus Cristo. Isso ele falou em Gálatas 1, vocês se lembram? Gálatas 1, versículo 12. A palavra, irmão, não pode ter procedência no homem, senão não resulta em governo, em vida. Só a palavra que vem de Deus é vida, tá? Então, capítulo 1 de Gálatas, versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Homem algum tem a capacidade de suprir vida. Só Deus pode suprir vida. Cristo é a própria vida eterna. Então, a palavra, irmão, por mais eloquente que um homem saiba falar a palavra de Deus, por mestre mais afiado, conhecedor da Bíblia, falar mensagens, sermões bonitos, irmãos, não supre vida. A palavra que supre vida tem que vir de Deus. A procedência tem que ser Deus, né? Então, o evangelho, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, tudo que Paulo falava vinha da revelação de Jesus Cristo. Vocês lembram lá em Efésios também, o que ele fala? Efésios, né? Efésios 3, tá? Ele fala assim, versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Quer dizer, a ele foi dado a conhecer. Ele não é a origem da revelação. A ele foi dado a conhecer, tá? Então, irmãos, aí ele fala assim, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quer dizer, não é do homem, não vem do homem. Colossenses 1, 25 a 27, Colossenses 1, ali mostra que Deus deu uma incumbência para ele, versículo 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, ou para, né, da completação da revelação da economia de Deus. Paulo teve né, foi grandemente usado por Deus para nos dar uma visão geral do plano de Deus para a salvação do homem e para seu propósito eterno. Mistério que estiver oculto do século das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E todos os seus escritos foram completados no ano de 67, o ano que ele foi martirizado, ele morreu. Todos os seus escritos revelam o propósito de Deus em edificar a igreja para, né, o corpo de Cristo por meio do Espírito, para a habitação de Deus no Espírito, né? Deus deseja edificar o corpo de Cristo, estabelecer um governo em vida. Irmão, nós estamos dentro desse reino em vida, nós somos membros do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus.
Irmãos, e o resultado final é a habitação de Deus no Espírito. Está em Efésios 2, 22. Efésios 2, 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, é isso que eu tenho falado. Eu falei um pouco hoje de manhã também para os irmãos do Rio. Irmãos, que não... Único reino, único governo perfeito é um governo em vida. Só um governo que tem Deus, né, por procedência, e Cristo tendo Cristo como cabeça, e Cristo como vida, que circula no corpo, que governa o corpo por meio da palavra, por meio da vida de Deus, esse governo é o único governo perfeito. Fora do governo em vida, nós temos então as organizações. Nós precisamos de organização, né? Esse mundo todo é um mundo organizado, é um mundo sistematizado, é um mundo sem vida, e tudo precisa de estrutura de poder, não é isso? Precisa de hierarquia, precisa de dominadores e dominados, quer dizer, precisa de todo um esquema, né, para que funcione. E nós já nascemos nesse esquema, nesse sistema do mundo. Irmãos, nenhum sistema sem vida de governo é perfeito. Por isso, irmão, existe essa discussão. Eu sou da direita, politicamente falando, eu sou da esquerda, eu sou a favor da democracia, sou a favor do capitalismo, eu sou a favor do socialismo, eu sou a favor do comunismo. Irmãos, tem um regime melhor do que outro, mas não existe nada perfeito. Qualquer governo desse apresenta grandes falhas, grandes defeitos. Por isso, irmãos, o homem sendo governado dessa forma nunca está contente, nunca está satisfeito, nunca tem paz total, nunca tem alegria total, porque é tudo cheio de defeitos, cheio de problemas. O único governo perfeito, irmãos, é o governo em vida. Eu estava falando para os irmãos, nós estamos em agosto já. Em outubro, nós já vamos para Johannesburg. Já estamos com mais de 800 participantes inscritos já. Olha se não vai chegar a 1000, né? A gente está pensando no máximo 500, mas já chegou a 800. Chegamos a 800. Irmãos, quem for, vai conhecer os seus irmãos lá na África, que você nunca viu na vida. Mas você sabe que nesse momento, eles são tão alegres quanto você? Eles estão praticando o mesmo que você está praticando? Eles estão fazendo imersão? Estão fazendo grito de guerra? Eles estão pregando o evangelho do reino? Irmãos, o dia que você vai vê-los lá, embora haja choque de cultura, nós somos bem diferentes deles, mas você vai sentir um amor, olhando para quem você nunca viu na vida. Sabe, a vida circula e governa. Não existe nenhum estatuto, nem relatório mensal ou semanal deles para uma central. Não existe isso de controle. Não temos como controlar, certo? Não só a África. Você tem os irmãos da Europa, você tem os irmãos da Ásia, certo? Você tem os irmãos da Oceania, daqui no México, né? América Central. Vocês sabem que nós estamos nos fixando em Panamá? Os comportadores estão fazendo um trabalho bonito lá no Panamá. Coreia, Japão, culturas totalmente diferentes, no mundo são conflitantes, mas, irmão, na igreja, com a vida de Deus, irmãos, nós somos governados pela vida. Qual é o homem que tem capacidade de governar isso?
Qual é o homem? Não temos capacidade. Então, o governo mais perfeito, irmãos, é a vida. Só que tem uma característica: todos recebem da mesma palavra. Esse é o requisito número 1. Se não receber a mesma palavra, se a mesma palavra de Deus circulando, irmãos, não produz unidade, não produz esse governo. Graças a Deus, irmãos, está se produzindo um governo em vida, tá? Então, era uma palavra que eu queria entrar. Bom, aí, apóstolo Paulo teve o seu ministério danificado pela concorrência de judaizantes de Jerusalém, que queriam introduzir as práticas judaicas na igreja. E também foi danificado o seu ministério pelo pensamento democrático da cultura grega, em que, nessa cultura, cada um democraticamente tem liberdade de escolher o pregador que ele quiser ouvir e seguir. Assim como eles recebiam os filósofos e escolhiam qual linha filosófica que ele deseja seguir. Eles pensam que na igreja é assim também, mas na igreja não é assim. Tá? Ó Senhor Jesus. Por isso Paulo, ele disse: quando estive entre vós, coríntios, eu resolvi nada saber senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu não vim no meio de vós falando palavra de sabedoria, com ostentação de linguagem, palavras persuasivas da sabedoria humana. Não, porque se eu falasse em palavras de sabedoria humana, a vossa fé seria apoiada em cima da sabedoria humana. Não, eu quero que a vossa fé seja apoiada na palavra de Deus, que é o poder de Deus. Irmão, a palavra de Deus tem poder. A palavra do homem não tem poder, né? Bom, aí Paulo, irmão, depois de ser solto da prisão romana no ano de 64, tá? Ele teve que pedir para Timóteo permanecer em Éfeso, né? Vamos dar uma olhada rapidamente. Efésios, 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, versículo 3, Paulo diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, que não ensinem diferentemente. Não traga outro ensinamento. Porque a igreja primitiva perseverava no ensinamento dos apóstolos. É um só ensinamento. Agora, aqui em Éfeso, outras pessoas queriam introduzir outros ensinamentos. Então, Paulo disse para Timóteo: Timóteo, vai lá, porque isso vai trazer confusão, vai tirar, né, a circulação de vida na igreja, e o governo pela palavra, né, vai se perder. E nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas fábulas são mitos hebraicos, sabe? Mitos de gerações anteriores. Eles passam de geração em geração, né, aqueles mitos, fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Eu diria assim, a obra de Deus na fé. Não produz obra. Essa conversação vã, essas discussões, essas palavras bonitas de outros ensinamentos, irmãos, não produzem a obra de Deus na fé. Tá? Ó Senhor Jesus. E justamente, irmãos, em Éfeso, se você olhar para Atos 19, justamente em Éfeso, Paulo gastou 3 anos lá. Não foi? 19, 10, né? Versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus
como gregos. Ele primeiro gastou 3 meses na sinagoga, e depois ele alugou um espaço e gastou 2 anos para ministrar a palavra, falando sobre toda a economia de Deus, o plano de Deus de uma forma completa para todos da Ásia. Ele gastou muito tempo para os da Ásia, e depois são justamente os da Ásia que acabaram abandonando a ele. Tá? E ele ficou 3 anos, porque no capítulo 20 diz, né? Capítulo 20, né? Ó Senhor. Versículo 31, ele fala assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Quer dizer, ele gastou 3 anos no total, trabalhando em Éfeso, para com todos os da Ásia. E são justamente os da Ásia, no ano 67, abandonaram a Paulo. Tá? Ó Senhor Jesus. E ele então ele já advertia que, versículo 29, ainda Atos 20, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Sabe, são pessoas que só estão interessados em conseguir o seu objetivo pessoal. Não estão nem aí com as ovelhas, não estão nem aí com os irmãos. Se eu conseguir tentar desviar você da palavra de Deus e trazer você para me seguir, e mesmo que você depois vá para o mundo, tanto faz, desde que você saia, né, do ministério de Paulo, né, naquela época, para mim está bem, sabe? Eles não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Irmãos, isso acontece ainda nos dias de hoje. Continuam falando coisas pervertidas, para quê? Com que objetivo? Para arrastar os discípulos atrás deles. O único interesse, irmãos, é de ter discípulos que seguem a eles. Portanto, irmãos, eles usam todos os meios vis, né, para perverter muitos discípulos. Isso já, irmãos, isso não é de hoje, não. Inimigo de Deus tem feito esse trabalho, né, por muito tempo. Aí, quando chega no ano 67, 2 Timóteo, né, vamos lá, 2 Timóteo 1,15, pasmem todos os da Ásia, né, 2 Timóteo 1,15, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Irmãos, quando você abandona o apóstolo, na verdade já tem muito tempo, teria feito muito tempo de você não estar mais apreciando a palavra do apóstolo. Você já não considerava que a palavra dele é a palavra de Deus. Porque Satanás usou alguém, né, para contaminar sua cabeça, para fazer questionamentos, né, dúvidas surgirem na sua mente e tirar você da palavra, irmãos, que traz o governo de Deus e traz a unidade do corpo de Cristo e faz a obra acontecer. Tá? Ele, por todo o tempo, ele vai fazer isso. Tá? Então, quando se abandona o apóstolo, já perdeu o apreço pela palavra, já havia muito tempo. Então, quase um quarto de século depois, Paulo morreu em ano 67, quase um quarto de século depois, no ano 90, João então escreve os seus escritos. Tá? Os escritos de João então foram produzidos. Por um lado, irmãos, os escritos de João são para combater, né, a apostasia na igreja na sua época, e o seu ministério foi, por um lado, usado para remendar as redes, a rede foi rompida, né, no tempo ainda de Paulo, tá? E também os escritos de João foram usados para concluir toda a revelação divina. O Evangelho de João
concluiu os livros do Evangelho. As epístolas de João concluíram as epístolas dos apóstolos. E o Apocalipse é o livro que conclui toda a Bíblia. Então, o ministério dele é um ministério conclusivo, né? Conclui. Então, com a rede rompida, muitos ensinamentos diferentes e também heresias entraram na igreja, de modo que João lutou para que a igreja voltasse a andar na verdade. Isso está em 2 João 1, dá uma olhada. 2 João 1, né? 2 João 1, versículos 1, 2, né? O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. E versículo 4, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Irmãos, a igreja só vai cumprir, fazer a vontade de Deus, quando a igreja anda na verdade. E como anda na verdade? Como você anda na verdade? Vocês se lembram de João 17, Jesus orando ao Pai? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, ainda é a palavra. A palavra santifica a igreja e a palavra introduz a verdade. É por isso que em Efésios 5, é isso, né? Efésios 5, como a palavra faz esse trabalho, né? Senhor Jesus, né? 5, 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, como nós conseguimos hoje andar na verdade? Pela palavra que recebemos. A palavra que recebemos é a própria verdade. Essa própria verdade, irmãos, vem como água que lava a sua igreja, removendo todos os elementos que não são de Deus e coloca os elementos de Deus, da verdade de Deus, da realidade divina dentro de nós. Irmãos, mas isso não é meramente ensinamento, não vem meramente por doutrinas. Você tem que, né, andar na verdade. Você sabe que no passado, eu já passei por tudo isso. Andar na verdade, andar na santidade, andar na graça, eu já tentei tudo isso. Irmãos, graças a Deus, irmãos, a única maneira que está funcionando é inculcar a palavra no coração. Não é eu dar uma lei para vocês cumprirem, mas é nós, irmãos, hoje, nós ruminamos a palavra, nós falamos entre nós a palavra, inculcamos a palavra no coração, né? Graças a Deus nós fazemos a imersão, hoje nós temos a transcrição, um grito de guerra, e falando entre nós, tudo isso, irmão, faz depositar a verdade no meu coração. Se a verdade é depositada no meu coração, como consequência eu vou andar na verdade. Vocês entenderam? Então não é só eu conhecer a verdade, mas é a verdade ser constituída em mim, através de repetições, através de ruminar, através da imersão. Irmãos, aí eu vou andar na verdade. Nós descobrimos o caminho, irmãos. Você está contente? Eu estou contente. Esse é um caminho que faz você andar na verdade. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus.
e andar na verdade e andar no amor, ainda no 2 João, versículo 5. E agora, Senhora, peço-te que não como que se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Irmão, quando você anda na verdade, essa verdade é a palavra de Deus que é dispensada até nós, e Deus é o próprio amor. Quando essa palavra é dispensada para você e você inculca no coração, essa palavra traz o amor de Deus, que é a natureza de Deus. E esse amor também enche você, não só com a verdade, mas enche você com amor. E você vai andar na verdade, você vai andar no amor. E o amor é amor fraternal. Irmão, Deus deseja realmente fazer a igreja chegar no padrão do amor fraternal, no padrão da igreja em Filadélfia, onde, irmãos, não há ódio entre nós, não há rivalidade, não há inveja, todos nós amamos uns aos outros, como membros do corpo de Cristo. E quem vai produzir esse amor? Ainda é a palavra, e a palavra inculcada, né? Vocês veem como é importante a palavra. Então, irmãos, com a preocupação de que as igrejas andassem na verdade, ele enviou os seus cooperadores para alinhar as igrejas, né, na verdade. Eu digo João, alinhar as igrejas, porque naquele tempo, sabe, já estava disperso. As igrejas já estavam dispersas, né? E ele enviou os seus cooperadores. Esses cooperadores que ele enviou, irmão, como se fossem nossos cooperadores e nossos comportores. Você sabe quem está na frente da batalha lá no continente africano? São nossos comportores com pouco mais de 20 anos de idade, sabia disso? Mas são muito inexperientes. Irmãos, eles só precisam saber trabalhar com a palavra. E amanhã, né? Amanhã, Ami, você está indo amanhã para a África? Quem está indo? Francisco, Rodrigo, olha, Marcos. Você está indo, Marcos? Maravilha. E vários irmãos do Rio, né? Estão acompanhando. E estão indo para a África. Irmãos, João mandou seus cooperadores para trabalhar nas igrejas, para levar a palavra da verdade e para fazer as igrejas andarem na verdade, as igrejas andarem no amor, livrar as igrejas de outros ensinamentos, das heresias, né? E João mandava, mas naquele tempo, irmãos, o ambiente já estava deteriorado. Já não queriam receber os enviados de João. E Diótrefes, que gostava de exercer a primazia entre os líderes, não só não acolhia os enviados de João, mas também impedia os que querem acolher, e quem acolhesse, ele os expulsava da igreja. Então, vocês estão percebendo que no tempo de João, também já não havia apreço pela palavra. O inimigo conseguiu dar um tiro e acertar no canal que transmite a palavra saudável para a igreja e levar a igreja a fazer a vontade de Deus. Irmão, é triste saber disso no tempo de João, né? Irmãos, é por esse motivo que João escreveu o seu evangelho, para mostrar que a única solução para a salvação do homem, para ele ser útil a Deus, é o homem receber a vida de Deus, a vida eterna. Não tem outra solução. É governo em vida. E a vida vem pela palavra. Satanás quis cortar o suprimento da palavra e corta o suprimento da vida. E cortando o suprimento da vida, corta o governo de Deus na igreja. E
a igreja não faz mais a obra de Deus, né? Então, irmãos, o Evangelho de João mostrou a grande dificuldade de um homem crer que Jesus era o enviado de Deus, pois era só crer nele para receber a vida eterna. Irmão, era tão simples, era só crer em Jesus, só crer na sua palavra e receberia a vida eterna. Mas nem isso os judeus quiseram, não é? Irmãos, hoje é a mesma coisa, né? Você que crê na palavra, olha só o que a palavra está realizando no nosso meio. Mas tem uma coisa, irmãos, não pensa que você experimentou um pouco isso, dessa alegria, né? E acabou. Você precisa, irmãos, lutar para que todo o resto dos seus dias você esteja acompanhando de perto a palavra. Você pode ser forte hoje, mas se você deixar de acompanhar de perto, Satanás põe minhoca na sua cabeça. Aí você começa a questionar isso, questionar aquilo, não é isso? Irmãos, aí você cai. Por isso que eu li lá também, né, nessa comunhão aqui, nesse final de semana, acho que é em 1 Coríntios 10, não é isso? 1 Coríntios 10, eu vou ler para vocês, vai. 1 Coríntios 10, eu li para os irmãos no Rio. Ó, versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, esses exemplos aqui não são exemplos positivos, são os que caíram no deserto, são os que se afastaram da palavra do Deus vivo. Eles caíram em imoralidades, eles caíram, né? Eles são aqueles que, né? Versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Quer dizer, era um povo que só visava seu próprio interesse, seu próprio divertimento, suprir a sua necessidade emocional. Irmãos, não, nós temos que viver para a vontade do Senhor. Por isso, irmãos, Deus levantou vocês. E vocês hoje são os apreciadores da palavra. Vocês amam a palavra, mas nunca deixe de seguir de perto. Todos os que se afastaram, você pode ver que tem o mesmo perfil. Deixaram de seguir de perto. Vamos seguir de perto. A conferência internacional está aí. Essa semana termina a inscrição. Talvez você já tinha posto na sua cabeça, não vai dar para ir dessa vez. Será que é a sua vontade ou a vontade de Deus? Não é? Então, irmãos, vamos refletir novamente. Falar para o Senhor, Senhor, quem governa a minha vida? Sou eu ou é Cristo? E o Senhor quer que você acompanhe de perto a palavra. Vocês sabem que não é a mesma coisa você acompanhar só pela televisão e você acompanhar presencialmente. Claro que se não puder acompanhar presencialmente, nem todas as conferências nós conseguimos acompanhar presencialmente. Se não puder acompanhar presencialmente, o Senhor vai suprir você, mesmo acompanhando à distância. Mas acompanhar presencialmente, quando você tem condições de acompanhar, você está perdendo uma grande oportunidade de ganhar mais ainda. Todos que estiveram presencialmente, por exemplo, estão aqui mais de 70 irmãos líderes do estado do Rio de Janeiro. Muitos deles não iam vir, não podiam vir. Mas o Senhor deu um jeito e eles lutaram e estão aí. Depois da reunião, vai perguntar para todos os 70 e poucos. Pergunta se eles estão arrependidos de terem vindo. Vocês não sabem o quanto eles ganharam nesse final de semana. Sexta tarde, sábado e domingo, hoje. Certo?
Irmãos, não perca isso. Não perca isso. É a melhor porção. É a porção da Maria, assentado aos pés de Jesus. Não perca essa porção. Eu não tenho condições de fazer inscrição. Lute. O Senhor vai te dar condição. Vamos levar o máximo possível de irmãos. Mas é caro. Eu não tenho esse dinheiro. Pense um pouquinho. Os irmãos que vêm lá do norte. Já pensou? Você não paga essa passagem de avião que eles pagam. Não vem do nordeste. Vem lá do sul. Vem lá de outros países. Você não paga nem enésima parte deles. E você está achando difícil? Não é mesmo, irmãos? Eles pagam preço. Às vezes quem mora mais longe paga mais preço e ganha a melhor parte. E nós que estamos perto, 1h30 de viagem de carro. Você acha difícil? Irmão, não perca essa porção. Vamos fazer inscrição. Vamos lutar. Chegar lá não tem dinheiro para refeições. O Senhor vai suprir. Se não suprir, jejua. Acompanhe de perto. Você nunca vai se arrepender. Você vai se manter saudável. Você vai se manter na guerra. Um combatente que Satanás não conseguiu tirar você da batalha. Vamos lutar pelo reino de Deus. Eu não gosto de falar, mas vou falar do testemunho desses dois irmãos, que é o Francisco e o Rodrigo, que são do nosso meio, vocês sabem, certo? Faz, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, que eles estão acompanhando de muito perto a palavra. E eles começaram a acompanhar na obra do Senhor. E, irmãos, o que aconteceu? A visão deles mudou com relação à obra. E não só mudou, eles passaram a se entregar. O dinheiro, energia, tempo. Eles foram já várias vezes para a África do Sul para nos ajudar a preparar o lugar lá. E eles já foram para a Coreia para ajudar os irmãos a levantar a obra do Senhor lá na Coreia. E acompanharam a gente em vários países de conferências. Irmãos, mudou a visão deles. Você vai perguntar, mas eles deixaram de ser eles ficaram menos ocupados no seu trabalho? Não, continuam trabalhando, né? Só que a hora que você separa um tempo para o Senhor, você vai ver que a peteca não vai cair, não. O Senhor cuida por você. Pergunta ao Rodrigo se ficou mais pobre. Pergunta para o Francisco que ele ficou mais pobre por não ter mais cuidado tanto do negócio deles, né? O Senhor está dando mais. Por isso, irmãos, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos viver para o Senhor. Você ainda precisa trabalhar, claro, mas, irmão, o Senhor vai lembrar do seu coração. Se o seu coração está na obra do Senhor, Ele vai dar todas as condições para você. De também, hoje, graças a esse tipo de irmão, não vou falar só os dois, mas esses irmãos, a exemplo deles, irmãos, que estão nos ajudando, irmão, a fazer essa obra acontecer. Senão, como seria, como eu sozinho consegui trabalhar? Não, se todos eles estão ali, são todos meus cooperadores ali. Né? Então, seja você também, acompanhe de perto, mude a sua visão com relação à obra. Você também pode participar na expansão dessa obra do Senhor, tá bom? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
em suas epístolas de João, né? Especialmente a primeira, salientou a importância da palavra da vida, a vida eterna, que era o próprio Jesus Cristo. João, como apóstolo, anunciou a palavra da vida, a própria vida eterna, a quem creu, e quem creu na sua palavra foi introduzido em comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo, por meio da palavra do apóstolo. Olha o poder que tem uma palavra. A palavra que vem de Deus, falada por meio do apóstolo João, foi capaz, irmãos, tem o poder de introduzir os ouvintes que creram para dentro da comunhão com Ele e com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Nessa comunhão da vida. E na comunhão da vida, irmão, tudo acontece. Tudo acontece de positivo. Por isso, irmãos, não menospreze a palavra. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revela um princípio importante. A palavra de Deus que vem para a igreja é a revelação de Jesus Cristo. E que Deus deseja revelar aos seus servos, mas Ele não revela a todos de uma vez, Ele notifica a um só, João. E João recebeu essa notificação, ele também era um dos servos, então ele passa isso para os servos de Jesus Cristo, e eles então passam para a igreja. Eles são os anjos das igrejas, são os mensageiros. Irmão, na verdade, todos nós somos apenas mensageiros. Nós não somos originadores dessa palavra, nem autores da palavra. Autor da palavra é Deus. Se autor da palavra fosse homem, essa palavra não funciona. Mas se autor da palavra é Deus, nós passamos a ser mensageiros, tá? Ó Senhor Jesus. E se a igreja crê com simplicidade a palavra revelada por meio do seu canal escolhido em cada época, Deus fará a sua obra pelo poder da sua palavra, e a igreja será edificada, e o reino de Deus virá à terra. Você acredita nisso? Tão simples, irmão, não precisa fazer grandes coisas. É crer na palavra, receber a palavra, e crer que essa palavra vai fazer a sua obra. Irmãos, a igreja será edificada, o reino de Deus será trazido de volta, né? Com a nossa pregação do evangelho do reino nas ruas. Recordando, irmãos, que o mistério da vontade... isso aí os adolescentes sabem. Qual é o mistério da vontade de Deus? Efésios 1, 9 e 10. Mistério da vontade de Deus, irmão, é? Deus quer ver Cristo sendo cabeça sobre todas as coisas. Mas hoje o universo está um caos. A terra está um caos. Mas Deus quer trazer um encabeçamento de Cristo, o governo de Cristo, de volta para essa terra, e através daqui também encabeçar as coisas do céu, através da igreja. Portanto, irmãos, né, como Deus vai fazer isso? Deus, né, precisa fazer isso através da igreja. Ele, para Cristo ser a cabeça sobre todas as coisas, versículo 22, né, Efésios 1, Deus deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Assim, irmãos, entendemos que para Cristo ser o cabeça sobre a igreja, Ele precisa encher a igreja com Ele mesmo. Ele precisa encher a igreja com a vida de Deus, com a realidade, com a verdade de Deus. Isso está em Efésios 3:19 e 4:10, até que a igreja seja a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo, aquele que a tudo enche em todas as coisas, até Cristo ser tudo em todos. Colossenses 3, versículo 11. Então, quando todas as coisas estiverem sujeitas ao governo de Cristo no final do milênio, o próprio Filho, vamos lá, vai, 1 Coríntios 15, eu falando assim, não grava, né, na cabeça de vocês, vamos lá, 1 Coríntios 15, versículo 24, e então virá o fim, quando ele entregar
Não, isso aqui eu vou ler depois. Versículo 25, né? Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quer dizer, o pai não está sujeito ao filho. Com exceção do pai, todo o resto tem que estar debaixo do governo do filho. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas ele sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Em outras palavras, Deus hoje está trabalhando na igreja. Cristo está enchendo a sua igreja com Ele mesmo. Ele está enchendo a igreja com a verdade. Está santificando a igreja com a palavra. E está o quê? Introduzindo a igreja em Deus, na glória de Deus, na unidade de Deus, né? Então, irmãos, Deus está fazendo esse trabalho. Quando a igreja se for totalmente enchida, né, de Cristo, da verdade de Deus, da realidade de Deus, irmãos, a igreja será a plenitude de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí a igreja será usada para Cristo também encabeçar todas as coisas, as do céu, também as da terra. Então, isso vai acontecer, irmãos, primeiramente, quando no final da nossa era, Ele conseguir fazer esse trabalho em nós. Nós quem? Nós, a igreja de Filadélfia. Não todo o cristianismo, não toda a cristandade. Deus precisa de um grupo de vencedores. Por isso Jesus, né, foi falado para a igreja de Filadélfia: tens pouca força, mas eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém fechará. Né? E, irmãos, é para essa igreja em Filadélfia, que tem pouca gente, não é uma igreja poderosa. Irmãos, é essa igreja que Deus está olhando, porque ela vai trazer o fim. Ela vai pregar o evangelho do reino. Ela vai primeiro ter essa realidade toda que Deus espera. Irmãos, somos nós. Se você e eu não lutarmos, quem que vai trazer o fim? Então, graças ao Senhor, né, o Senhor vai trazer o fim. Então, aí quando o fim vier, irmãos, você hoje está lutando pelo seu reino. Você hoje está com a palavra da perseverança, palavra da paciência, né? Ataques e mais ataques virão, mas você persevera, você tem paciência, você luta pelo seu reino. E o Senhor, em troca da sua fidelidade, Ele vai livrar a igreja em Filadélfia da provação que virá para provar toda a terra, que é a grande tribulação. Aí, irmãos, quem for fiel hoje, lutar com a palavra da perseverança, da paciência pelo reino, irmãos, nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos, lá no milênio. E depois do milênio, né, Satanás, antes do milênio, será lançado um abismo, mas no final do milênio ele será solto para fazer outra arte final dele, né? Ele vai levar Gog e Magog à rebelião e dar oportunidade então para Cristo limpar de vez esse universo. Será lançado Satanás e todos os seus seguidores para o lago de fogo, definitivamente. Aí o último inimigo a ser lançado no lago de fogo é a morte. Não haverá mais morte. Irmão, quando todos os inimigos forem lançados no lago de fogo, Cristo então se tornou o cabeça sobre todas as coisas nos céus e na terra. E aí falta só mais um processo. Que processo? Cristo entregar esse reino que Ele encabeça para Deus encabeçar. E Deus Pai vai encabeçar sobre todas as coisas, e Deus será tudo e em todos.
na era da igreja, Cristo é tudo em todos. Esse é o objetivo do trabalho. Mas no final, na eternidade, Deus será tudo em todos. Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, eu acho que é suficiente. Eu já falei, deixa eu me ver o que está faltando aqui. Deixa eu só terminar aqui com Romanos 5. Né? Eu comecei, vou falar bem rapidamente. Romanos 5, aqui ó. Eu li o versículo 17. Agora eu vou ler o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que Cristo realizou a redenção para que por sua morte e pelo seu sangue derramado na cruz, você seja justificado. Mas Deus não tem a intenção apenas de justificar você por justificar. Não sei se você me entendeu. Eu era um pecador. E agora Deus, perdoa os meus pecados. E agora, pela fé, eu fui justificado. Justificado. Só isso? Justificado para quê? Para reinar. É a justificação que dá vida. Ele te justificou para dar vida. E para ele reinar em vida. Por meio da palavra da vida. Da comunhão da vida. Ó Senhor Jesus. Não sei se vocês entenderam, né? Espero que tenham entendido, é isso mesmo, né? Ó Senhor Jesus. Aí versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, justificar, a graça pudesse reinar, pela justiça é para a vida eterna. O Senhor quer, Irmão, tudo parece teoricamente tão fácil. No entanto, o reinar em vida somente ocorrerá quando Cristo de fato encabeçar sua igreja e a igreja funcionar de fato como o corpo de Cristo, com os membros preenchidos com Cristo, como a palavra, a verdade e a vida. Isso só ocorrerá quando Cristo realmente habitar em nosso coração pela fé, por meio da sua palavra, e compreendermos de fato, na esfera da fé, com todos os santos, a dimensão real de Cristo e do seu amor. Somente assim seremos tomados de toda a plenitude de Deus, ou preenchidos até toda a plenitude de Deus. Sabe de que se trata que eu estou falando isso? Efésios 3. Quando chegar esse nível de Efésios 3, vamos lá, rapidamente, para a gente terminar. Efésios 3. Vocês sabem que eu gosto demais desses versículos, né? Ó Senhor Jesus. Não é teoria, não é doutrina, tem que ser realidade. Por isso, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor, em amor. Irmãos, Cristo precisa governar você. Essa palavra que você está usando para fazer imersão, está usando para inculcar no seu coração,
essa palavra precisa fazer Cristo habitar e governar você. E quando Cristo governa você, habita em você pela fé, Ele vai estabelecer uma base em você que é a base de amor, alicerce de amor, raiz de amor. Você estava arraigado no mundo perverso. Gálatas 1. Deus quer desarraigar você, arrancar raiz do mundo. Ele quer tirar você do mundo, arrancando com a raiz de todo. Mas Ele quer enraizar você no amor de Deus. Porque todo o trabalho de Deus, irmão, vai ser de amor. Aí você, juntamente com todos os santos, você vai compreender qual é a largura, comprimento, altura, profundidade. Mas de quê? É do próprio Cristo e também é o amor. Irmão, o amor é o que é mais perfeito. O trabalho final de Deus, o resultado final de todos os trabalhos que nós estamos fazendo, irmão, tem que resultar no amor. E compreender o amor, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até toda a plenitude de Deus. Irmãos, Deus quer encher você com Cristo, encher você com a verdade, encher você com a sua glória. Na verdade, irmão, está enchendo você com o amor. O amor, e mais amor, e mais amor, e mais amor. Irmãos, no final das contas, irmão, não sei se você sabe, a edificação da igreja é mergulhar nós todos no amor de Deus. Aí acontece a igreja do amor fraternal, Filadélfia, porque nós estaremos totalmente imersos nesse amor, mergulhados nesse amor. Você acredita que naquele dia, quando você não está mais nesse corpo, nós vamos estar com Cristo, com Ele. Você vai se sentir mergulhados no amor de Deus, como eu dei um pequeno exemplo, né? Mergulhado na piscina, como se você pulasse para dentro de uma piscina, só que no lugar de água é amor. Você vai se sentir tão abraçado pelo amor, como você nunca foi amado. Você vai sentir tão amado, né? Esse amor de Deus vai te abraçar, você está imerso nesse amor. E agora não é só você com um membro do corpo de Cristo, você com os irmãos. Irmão, nós vamos estar tão ligados, tão unidos. Por isso que tem gente que pergunta para mim, né? Irmão Pedro, será que naquele dia eu vou reconhecer as pessoas que eu amo nessa vida? Meu marido, minha esposa, né, meus filhos, tá? Falei, claro, vamos reconhecer, não vai perder essa memória não. Vamos reconhecer. Mas eu falei, você não vai sentir falta. Sabe por que você não vai sentir falta? A relação íntima que você tem com essas pessoas vai ser superada. Porque naquele dia, irmãos, a nossa ligação vai ser muito mais forte. Nós vamos ser ligados pelo amor de Deus. Sabe? É para isso que o Senhor está nos levando. Irmãos, e hoje nós estamos experimentando um pouquinho. Nós estamos mergulhados, irmão, nesse amor, através dos irmãos, do amor fraternal. Estamos servindo juntos, não é isso? Trabalhando juntos, fazendo imersão juntos, né? O Senhor está produzindo um amor entre nós. Embora hoje ainda não vamos alcançar essa perfeição, mas naquele dia nós vamos saber o que é isso. É a perfeição chegando. Então, irmãos, como é bom amar a palavra da vida, a comunhão da vida que circula a vida entre nós, né? E Deus vai nos fazer chegar lá. E olha lá, Deus depende de você. Vamos colocar nosso ombro, nosso coração. Senhor, só faz sentido a minha vida se eu viver para esse propósito de Deus. Vamos viver pela obra do Senhor. Expansão, trazer o Senhor de volta. É isso que vale a pena. Amém. Jesus é o Senhor. E por isso, hoje a nossa conversa é com os nossos irmãos intendentes do Congo. Aleluia! No Congo, no geral, na igreja, tem uns 90 adolescentes. E aí, na vida deles, é uma nova cultura de praticar
a dormir com Deus, acordar com Deus, fazer imersão. E isso tem feito muita mudança na vida dele, até também na escola. Le colportage, la réussite du colportage au Congo, c'est vraiment un miracle. Je dirais surnaturel. Parce que c'est le résultat de la parole prophétique. C'est la parole qui fait l'œuvre. Dieu a parlé, nous avons crié, et il y a les effets. Nós precisamos de você. Vem para a África também, vem servir junto com a gente. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Je vais comprendre, mon frère. Je vais comprendre, mon frère. Et c'est là d'arrêter la paz. Et c'est là d'arrêter la paz. Si les mecs comprennent pas, si les mecs comprennent pas, je vais crier à haute voix. Je vais crier à haute voix. Seigneur.